nessa aula, nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Então, eu fiz aqui um mapa mental para ficar um pouco mais fácil da gente poder interligar as nossas ideias. Então, vamos dar uma olhada? Então, o que são as propriedades coligativas? Então, são propriedades que a gente observa no solvente quando ocorre a adição de um soluto não volátil. Então, vamos entender primeiro isso. O que é um soluto não volátil? É uma substância que você adiciona a um solvente, por exemplo, solvente, água. Então, que substância? Pode ser sal de cozinha ou pode ser açúcar. Então, se for o sal de cozinha, por que ele é um soluto não volátil? Não volátil significa que ele não evapora a baixas temperaturas. Ele não evapora facilmente ali na temperatura ambiente. Então, se a gente estiver fazendo ali o experimento numa temperatura de 25 graus Celsius, a gente vai observar que o NaCl não evapora fácil. Por quê? O ponto de ebulição dele, o ponto de fusão dele é 801 graus. O que é fusão? É a temperatura que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, tá? Então, se a gente estiver fazendo um experimento a 25 graus Celsius, 25 é abaixo de 801, ele é sólido. Então, você tem que aquecer essa substância até o 801 para ele virar líquido. E você tem que aquecer acima de 1413, que é o ponto de ebulição dele, para que ele passe do estado líquido para o estado gasoso. Então, para ele volatilizar, virar gás, a temperatura é muito elevada. Então, isso não vai acontecer. Então, essas propriedades coligativas são observadas nessas condições, quando você adiciona um soluto não volátil. Porque se for uma substância que evapora fácil, você não vai observar as propriedades coligativas, tudo bem? Bom, agora você já sabe que as propriedades coligativas ocorrem quando você adiciona um soluto não volátil num solvente qualquer. O exemplo que eu dei foi a água. Mas por que acontece isso? E como vai acontecer? Bom, as propriedades coligativas, elas dependem só do número de partículas do soluto, tá? Então, quanto mais partículas, maior vai ser essa propriedade observada. E aí a gente vai falar quais são essas propriedades. Agora, esse soluto, não importa se ele vai ser iônico ou covalente. Quanto mais partículas, maior vai ser esse efeito. Mas por que acontece essa alteração nessas propriedades coligativas? Porque, independente do soluto ser iônico ou covalente, vai acontecer interações entre o solvente e o soluto, tá? Então, vai ocorrer uma intensificação nas forças de atração entre essas moléculas. Então, vai ocorrer um aumento das forças intermoleculares, tá? Então, se você adicionar, por exemplo, NaCl na água, então você tem lá as partículas de água, né? A molécula de água, ela tem uma geometria angular e ela é polar. Ela tem polos, polo positivo, polo negativo, né? E o sal de cozinha, quando ele se dissolve na água, ele dissolve e esses íons ficam separados. Então, o NaCl, ele tem íons Na+, e Cl-. Então, os íons Na+, que são positivos, eles serão atraídos pelo oxigênio, que é o polo negativo da água, tá? E os ânions cloreto, que são negativos, serão atraídos pelos polos positivos da água, que são os hidrogênios. Então, aqui a gente vê que o tipo de interação entre as moléculas de água e as partículas do sal de cozinha são as chamadas forças íon-dipolo. Então, essa força de atração íon-dipolo, ela é bastante intensa, porque os íons Na+, e Cl-, eles têm cargas reais.
Então, existe uma forte atração aqui entre as partículas, originando aí as ligações íon-dipolo. E se for um soluto formado por ligações covalentes? Então, ele pode ter ali as atrações entre as partículas. Então, por exemplo, se for água, né, que ela tem lá o polo positivo no hidrogênio e negativo no oxigênio, e etanol, por exemplo, né? O etanol, ele tem lá o grupo H, né, que tem também aqui partículas positivas, polos, né, positivos e negativos. Ocorre a atração entre as moléculas de água e de etanol, que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, as forças intermoleculares aqui são as ligações de hidrogênio. Então, essas ligações, elas, tanto a íon-dipolo quanto a ligação de hidrogênio, elas podem alterar algumas propriedades coligativas. Quais são elas? Então, nós temos 4 propriedades coligativas. Nós temos a ebulioscopia. O que é a ebulioscopia? É o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Então, isso é uma das propriedades coligativas, tá? Então, quando você coloca água, por exemplo, pura para ferver, ela vai entrar em ebulição a 100 graus. Se a gente estiver ali no nível do mar, onde a pressão atmosférica é 1 atm. Mas, quando você adiciona sal de cozinha, a gente vai observar um pequeno aumento na temperatura. Ela vai a 101 graus, 102, então depende da quantidade do número de partículas que você colocar de sal aqui. Por que ocorre isso? Então, na ebulição, as partículas, as moléculas de água, elas devem passar para o estado de vapor, conforme começa a ebulição. Então, quando você tem a água pura, aqui nós temos apenas a ligação de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, como que a água vai passar para o estado de vapor? Existem aqui as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Conforme o processo de aquecimento ocorre, essas ligações de hidrogênio vão recebendo energia do calor que você está oferecendo ali para aquecer a água. Essas ligações de hidrogênio se rompem e a água vai passando para o estado de vapor. Quando você adiciona um soluto não volátil, o que acontece? Além das interações de hidrogênio que precisam ser rompidas para que a água evapore, a gente vai ter que romper também as ligações íon-dipolo, porque você tem aqui o cátion Na+ e ânion cloreto. Então, os ânions cloretos são atraídos pelo hidrogênio, o sódio é atraído pelo oxigênio. Então, você tem que fornecer energia suficiente para romper as ligações de hidrogênio e romper as ligações íon-dipolo entre as partículas lá de água e dos íons provenientes do sal. Então, isso aqui, essa maior energia que precisa para romper as ligações, faz com que a temperatura de ebulição aumente. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a crioscopia. O que é a crioscopia? É o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Então, quando você coloca água pura para congelar, ela vai congelar a 0 graus. Mas quando você adiciona sal, você vai perceber que essa água vai congelar em temperaturas muito abaixo de 0. Então, ela pode congelar a -2, -4, -10, do que depende essa temperatura de congelamento? Exclusivamente do número de partículas. E por que acontece isso? Porque aqui
as partículas de água, elas precisam se aproximar para poder formar a estrutura sólida, tá? Agora, aqui existem as partículas de NaCl, que estão entre as partículas de água, dificultando esta aproximação. Então, devido à adição do soluto, que é o NaCl, essa temperatura aqui vai ter que ser cada vez menor para que as partículas se aproximem e possam formar o sólido, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a tonoscopia. Então, o que é tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, você tem ali água em ebulição, tá? Então, a água em ebulição, ela vai evaporar como? Rompendo ali as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, quando ela evapora, ela vai exercer, esse vapor vai exercer uma certa pressão. A gente chama de pressão do vapor, né? Então, a água está evaporando. Se você colocar aqui um equipamento para medir a pressão, prende esse vapor e coloca ali um equipamento para medir a pressão, a gente vai ver que ela exerce uma determinada pressão. Mas, se você pegar essa mesma quantidade de água e colocar sal ali dentro, tá? O que vai acontecer? Existe lá as partículas de sódio e de cloro, né? Que formam ali as ligações íon-dipolo. Para essa água evaporar, você tem que romper as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e tem que romper as ligações íon-dipolo. Então, a quantidade de água no estado de vapor que será produzida aqui, ela é bem menor do que na água pura. Então, quando você tem aqui água com um soluto não volátil, a pressão de vapor aqui nessa mistura vai ser menor, tá? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!